Lucas capítulo 22, versículos 52 e 53 diz assim: E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: Saístes como a um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. E oremos. Pai amado, obrigado pela tua presença, tua palavra. Que o Senhor possa falar esta noite, use-me de forma especial. Que eu possa trazer a mensagem com poder, de forma concisa e clara. Peço também que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Jesus iniciava as suas últimas horas aqui na terra, quando lemos este episódio em Lucas. Ele acabou de ser preso, praticamente o ato de ser preso. E ele diz, nas suas últimas horas aqui na terra, não muitas horas antes de ele ser crucificado, ele falou no versículo 53, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Hoje nosso tema vai ser justamente esse. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Essa palavra hora que ele usou, ela se caracteriza por ser uma hora do poder das trevas. Essa palavra hora, em português, é uma tradução da palavra grega hora. É sério, mesma coisa. Hora em grego é hora. Só que hora em grego não quer dizer hora no sentido que nós usamos talvez no português. A palavra hora em grego, ela significa uma medida de tempo. Uma medida de tempo podendo ser um dia, no máximo, podendo ser um minuto, um instante ou até um momento, mas ela carrega consigo brevidade. Brevidade. Ela é uma palavra que diz a sua hora. Mas não está dizendo uma hora 60 minutos, é sua hora no momento de brevidade, não demorado e certamente não permanente. Esta é a sua hora. Essa hora. Não sempre será, mas agora. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Isso indica que essa hora, ela vai acabar. Ela não vai permanecer, ela não vai ficar para sempre. Essa hora é o poder das trevas, onde o poder das trevas está não só existente, mas está visível, está sendo usado. O mundo já passou por tais horas do poder das trevas. E o mundo ainda passará por várias horas do poder das trevas. Uma hora quando tudo parecia estar indo de ladeira abaixo. Uma hora quando tudo parecia estar dando certo para o mal, para as trevas. No futuro haverá isso, no futuro haverá o poder das trevas e essa hora em larga escala, especialmente durante a tribulação. Mas já houveram épocas no passado, épocas em que o poder das trevas eram mais evidentes. Essas trevas têm os seus agentes, os seus propulsores, que agem com mentira e engano e injustiça. E elas ofuscam a luz, como tentaram ofuscar e apagar a luz que era Cristo, a luz de Deus que veio ao mundo. Lá no Evangelho de João fala que a luz veio ao mundo, mas o mundo não amou, o mundo não quis saber das luzes, o mundo odiou a luz porque suas obras eram maus. É a mesma coisa que acontece aqui. Quando é a hora e o poder das trevas, é uma busca de apagar a luz, apagar a verdade, trazer o engano e a injustiça. Não há motivo para desanimar, não há motivo para ficar sem esperança, porque a luz vence no final. Jesus foi preso, foi acusado, foi crucificado, mas era apenas uma hora, era apenas por um momento, um instante, um tempo. Ele foi preso, crucificado na quarta-feira, mas no domingo
ele ressuscitou. Na quarta era a vossa hora e o poder das trevas, mas no domingo voltou o poder da luz. Quando Cristo rachou as correntes da morte, deixou o túmulo vazio e a luz voltou a brilhar. Os inimigos de Deus e o poder das trevas podem triunfar por um tempo, por uma hora, por um período. Mas o domingo vem aí, a luz vem aí. E quando tudo parece estar indo de mal a pior, alegre-se, porque mais breve está chegando a luz, mais breve está chegando a hora da luz brilhar. Eu quero ver dentro do contexto de Lucas 22, que é a prisão, e todo esse episódio de Cristo, e ressaltar alguns perigos que sempre estão presentes quando é a hora e o poder das trevas. Eu não tenho dúvida alguma que o mundo passa nesse instante por tal hora. Uma hora que é uma hora caracterizada pelo poder das trevas, onde a verdade está sendo abafada, atacada, a injustiça está sendo aumentada, sofrimento, injustiça, mentira, engano, está galopando e correndo o mundo afora de forma realmente impressionante. Se você não percebe isso, não percebeu isso, está na hora de abrir os olhos. O engano, a injustiça, a mentira, a luz está querem abafar a luz, porque agora é uma dessas horas do poder das trevas. E esses perigos que eu vou mostrar, perigos pertinentes ao povo de Deus em tais horas. Jesus falou naquele momento, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Olhem comigo para o versículo 33 de Lucas 22, nós vamos ver o primeiro destes perigos, muito pertinentes ao povo de Deus, exclusivamente ao povo de Deus. Mas a primeira coisa que nós vemos em Lucas 22, 33, nós lemos Lucas 22, 52 e 53, nós vamos voltar um pouquinho e ver algumas coisas que aconteceram que levaram a Jesus dizer, esta é a vossa hora e o poder das trevas. Versículo 33. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Quem falou isso? Famosas palavras de Pedro. Estou disposto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. Primeiro perigo nas horas do poder das trevas é a infidelidade dos crentes. Nesse caso aqui, não era qualquer crente, não. Aqui era Pedro, o grande apóstolo Pedro, o mesmo Pedro que falou, tu és o Cristo, aonde iremos, senão a ti? Esse é o grande Pedro que andou sobre águas, esse é o grande Pedro que seguiu Cristo por 2 anos, esse é o grande Pedro que foi crucificado de ponta cabeça, porque não se achou digno de ser crucificado de cabeça para cima como seu Salvador. Este é o grande Pedro que disse aqui, eu estou disposto a ser preso, eu estou disposto a morrer contigo. Mas ele se achou infiel, mesmo sendo avisado. Cristo falou, você vai me negar 3 vezes até que o galo cante. Isso foi no finalzinho da noite, no dia anterior. Algumas horas depois, mesmo avisado, ele fez isso. Muitos crentes, assim como Pedro, têm grandes intenções, mas muitas vezes não passa disso. A infidelidade inutiliza todas as boas intenções que eu e você podemos ter. Nós podemos ter planos, intenções e vontades, desejos e fazer promessas que vamos fazer isso e fazer aquilo, mas a infidelidade abrevia tudo isso e na realidade nada disso acontece. Infidelidade nada mais é do que falta de fé. Falta de fé e incredulidade gera medo e medo paralisa. Pedro aqui estava paralisado, ele gelou. A última vez que ele foi acusado lá no pátio da casa do sacerdote, 3 vezes ele foi acusado. Na 3ª vez ele começou a praguejar e negar e falar, eu não conheço esse homem. Por quê? Porque ele estava com medo, ele estava acuado, intimidado. Falta de fé faz isso. Falta de fé traz medo e apreensão. Lá em Lucas 22, 54,
Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Note que Pedro seguia ele de longe. Tem muito crente que segue Cristo de longe. Ah, sim, eu sou crente, eu sou cristão, mas seguem de longe, não estão perto. Não tem um caminhar perto, íntimo, pessoal com Deus. Seguem de longe. Olha no que deu. Olha no que deu. Seguir de longe levou Pedro a negá-lo, mesmo sendo avisado. No versículo 60 de Lucas 22. E Pedro disse: homem, não sei do que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Fidelidade e incredulidade leva a medo, medo gera incredulidade, é um círculo vicioso, mas sempre acaba em lágrimas amargas para o infiel. Quem segue Cristo de longe sempre termina com lágrimas amargas. As trevas têm a sua hora, e Pedro chorou amargamente. A treva venceu aquela batalha. A hora das trevas, Pedro sucumbiu e ele negou a Cristo mesmo sendo avisado. Mas a história não para por aí. Isso é fruto para outra hora. Mas Pedro foi promovido pelo próprio Jesus a ser o apacentador de suas ovelhas. Pedro foi restituído, foi perdoado e promovido. Porque o poder das trevas causou tamanha amargura e arrependimento que Pedro aprendeu uma lição. E mais nunca Pedro veio a negar o seu Senhor. Passada a hora do poder das trevas, todos os apóstolos, inclusive Pedro, quando Jesus foi preso, todos correram. Pedro seguiu de longe e João seguiu de perto. Os outros, Mas passada essa hora das trevas, todos os apóstolos, a Bíblia não fala, mas historicamente nós sabemos que todos eles deram as suas vidas pelo testemunho de Cristo. Todos. O único que não morreu uma morte violenta foi o apóstolo João. Mas ele foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Ele foi literalmente frito vivo. E milagrosamente não morreu, como era esperado. Era um método de execução. Ser jogado num caldeirão de óleo fervendo. Só que ele não morreu. Então ele foi exilado na ilha de Patmos. E lá ele morreu uma morte relativamente tranquila. Os outros, muitos morreram a cacetadas. Outros morreram a flechadas, outros morreram queimados vivos, vários foram crucificados, outros foram traspassados por espadas ou lanças, mas todos morreram pelo testemunho a Cristo. O poder e a hora das trevas vêm, mas é só uma hora. E ele passa. Um dos perigos nessas horas é a infidelidade do povo de Deus, como foi com Pedro. Olha comigo para Lucas 22, de versículo 42. Não só havia infidelidade. Quando é a hora e o poder das trevas, também existe angústia. Versículo 42 de Lucas 22. É Jesus orando, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Na hora do poder das trevas, a angústia pode ser grande. Aqui Jesus, na hora e no poder das trevas, como ele falou pouco depois disso, Jesus agonizou pelo que ele sabia que iria padecer. Ele sabia, entendia a humilhação, a vergonha, a injustiça, as falsas acusações, a agonia, a tortura, a dor da crucificação, a rejeição de todos, inclusive do Pai.
Em Mateus 27, versículo 46, nós temos isso retratado. E perto da hora nona, isso é Jesus já na cruz, já pendurado, já açoitado, coroado com espinhos, sangrando na cruz, ele disse, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele instante do tempo, Cristo se encontrou totalmente abandonado e desamparado até o Deus Pai. Deus Pai colocou sobre Cristo na cruz o pecado de todo mundo. E por um breve instante, a comunhão que sempre existiu desde a eternidade foi quebrada quando a ira de Deus foi derramada em Cristo na cruz pelos nossos pecados, pelos meus pecados e pelo seu pecado. E naquele instante, Deus Pai desamparou, deu as costas, quebrou a comunhão com seu Filho por amor a mim e por amor a você. Agonia, sofrimento físico, emocional, espiritual, sem igual. Cristo enxergava, porém, o que vinha além da hora e do poder das trevas. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, nós lemos, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Cristo estava na cruz, Cristo encarou a hora e o poder das trevas, mas aqui fala que Jesus, ele olhou, ele estava olhando, ele estava vendo o que vinha depois, adiante, o fato que ele seria entronizado e assentado à destra do trono de Deus. Nós também precisamos entender que nos momentos e na hora e o poder das trevas, pode ser que haja sofrimento, agonia, pode ser que haja fraqueza e dor espiritual, emocional, física, mas temos que entender e olhar para frente, porque Cristo, pelo gozo que lhe estava proposto, e nós, pela vitória que nos está proposta, porque sim, pode ser a hora, sim, pode ser o poder das trevas hoje, pode ser o poder das trevas na quarta-feira, quando Cristo foi preso e crucificado, mas o domingo vem, Pedro negou a Cristo, mas ele foi colocado, encarregado do pequeno rebanho. Cristo sofreu angústia sem igual, mas ele está hoje assentado na destra de Deus. Perigos para o crente. Na hora, poder das trevas. A infidelidade, a angústia. E também, olhe comigo no versículo 46 de Lucas 22. Perigo para eu e você, para as igrejas de Cristo, na hora e no poder das trevas, é a displicência do povo de Deus, a displicência de seus seguidores. O versículo 45 diz, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando é a hora e poder das trevas, ao invés, muitas vezes, do povo de Deus se levantar em oração, se fortalecer, buscar mais a Bíblia, buscar mais o poder de Deus, servir a Deus com mais vigor, o contrário acontece. Como houve aqui, estamos falando com seus seguidores mais íntimos, os mesmos que estavam na Páscoa, algumas horas antes, que sentaram à mesa, celebraram a Páscoa. Passaram 3 anos viajando, ministrando, aprendendo, sendo empoderados, fazendo milagres e maravilhas junto com ele. Esses são os servos. Esses são os seguidores que estavam dormindo. E Jesus falou, orem, acordem, orem, para que não entreis em tentação. Seremos nós achados dormindo na hora H?
Seremos achados displicentes na hora e no poder das trevas, lembrando que eu creio que estamos passando por uma dessas horas. Estamos passando por um desses momentos onde parece que o poder das trevas está vencendo toda a batalha, está convencendo todo mundo, está controlando, é dono da narrativa, está dirigindo esse trem. Nessas horas, seremos nós achados dormindo? No entanto, passado a hora do poder das trevas, estes mesmos discípulos, que aqui se encontravam em displicência, dormindo, enquanto Cristo agonizava, após ter pedido que orassem com Ele, estes mesmos discípulos displicentes, a gente lê deles em Atos capítulo 5, e no versículo 28, dessas mesmas pessoas, diz assim, versículo 28, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis este nome. Isso aqui são alguns dos seus discípulos na frente dos príncipes dos judeus que haviam proibido eles de falar de Cristo. E eis que enchestes Jerusalém desta vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Gente, aqui eram pescadores, homens não de poder ou influência ou fama, estavam perante os líderes na capital, em Jerusalém. Esses eram os líderes da nação, os líderes cívicos, os líderes religiosos, e eles disseram: nós lhes proibimos, nós dissemos não faça isso, e vocês estão fazendo. Pedro, que há poucos dias havia negado a Cristo, há pouco tempo, antes da sua prisão, havia dormido displicentemente, enquanto Cristo orava, este mesmo Pedro falou: é mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. Entendeu o que vem depois que as trevas e a sua hora passa? Sim, é a hora das trevas, sim, é a hora do poder das trevas. Mas é só uma hora, é só um instante, é só um momento, porque eu já li o livro e no final nós ganhamos, glória a Deus, nós ganhamos. Não é para ficar desanimado, pelo contrário, é para ser menos displicente e ser mais fiel, mais vigoroso. Em Atos 5 e versículo 40, um pouquinho além do que acabamos de ler, mesmo episódio. E concordaram com ele, no caso Gamaliel falou isso, eles concordaram. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado. Gamaliel falou: não adianta prender, matar esse povo, porque é pior. Você mata um, aparece dois. Então, ok, Gamaliel, tudo bem. Ele deu alguns exemplos, você lê a história. Eles concordaram. Mas não iam sair tão fácil, não. Porque diz aqui: e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Você lê mais adiante. O que foi que eles fizeram, pastor? Foram para casa? Fiquem em casa? Não saíram? Não. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que eles tocaram fogo, metaforicamente falando, tá? Uma ilustração apenas. Eles reviraram Jerusalém de ponta cabeça com a doutrina de Cristo. Fizeram um alvoroço com a doutrina de Cristo. Por quê? Porque a hora das trevas havia passado. É só uma hora. É só uma hora. Seremos nós achados displicentes? Olhe comigo para Lucas, capítulo 22 e versículo 47. Perigos para o crente, quando é a hora e o poder das trevas. Primeira coisa, infidelidade. Nessas horas temos que ser mais fiéis. Angústia que vai trazer, temos que suportar a angústia, olhando para frente, o galardão que nos aguarda. A displicência dos seus seguidores, que não sejamos nós contados entre eles. Mas aqui nós vamos ler sobre a traição. A traição do joio que se encontra no meio da igreja.
Lucas 22, versículo 47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Na hora e no poder das trevas, o joio e a traição aparecem. Vem à tona. Mateus 7, versículo 22, traz um trecho. Para mim, sempre que eu leio isso, eu fico aterrorizado, não por mim. Não por mim. Eu vou explicar o porquê. Mateus 7, 22. Jesus falando: muitos virão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Aqui é um episódio, isso aqui não é uma parábola, não é uma história, isso aqui é uma profecia. Naquele dia, isso vai acontecer. Pessoas que acreditavam que eram salvas, foram para ele chamando eles de quê? Senhor. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, fizeram maravilhas, expulsaram demônios. Jesus falou: não vos conheço, apartai-vos de mim. Eram perdidos. Perdidos. Aterrorizante, como eu disse, não para mim, porque eu sei que eu não estarei nesse grupo. Eu sei que eu não estarei nesse grupo de pessoas que estão na igreja, pessoas que pensam que são salvas, mas não são. Não quero botar medo em ninguém, eu só estou lendo o que a Bíblia fala. Judas era um dos apóstolos, mas era falso, era joio. Judas era um dos apóstolos, e uma das características e pré-requisitos de um apóstolo é ter sido escolhido e chamado pessoalmente por Cristo. Jesus sabia muito bem que Judas era perdido. Ele sabia muito bem, e no entanto o chamou e ainda o colocou como tesoureiro da igreja. Quem é o tesoureiro da igreja? Manuel? Olha o perigo, olha o perigo. Todo tesoureiro da igreja é perdido. Não, mas quase. Não, estou brincando. Mas veja bem, Jesus sabia. E mesmo assim o chamou e o colocou encarregado das finanças da igreja, da igreja itinerante que ele tinha. Jesus começou uma igreja, não era fixa, era uma igreja viajante, uma igreja nômade, não tinha uma sede, mas quem falou que para ter igreja tem que ter sede, tem que ter prédio, tem que ter... Isso aqui não é nada. A igreja somos nós. O tesoureiro da igreja era Judas. Judas era um apóstolo. Judas era perdido. Nós lemos aqui no texto pessoas que profetizavam, expulsavam demônios, faziam maravilhas. Tem muita gente que acha que fazer maravilhas é um sinal de salvação. Eu discordo e a Bíblia também discorda. Esse povo aqui profetizava, fazia até aquelas caras espirituais, sabe? Pois é, fazia aquelas caras todas. Expulsava demônio, aquela coisa toda. Jesus falou: sai daqui, eu não vos conheço. Já pensou você ouvir isso de Cristo? Imagine você ir, muitos vão naquele dia dizendo: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: cai fora. Não para mim, mas para mim é aterrorizante para quem ouvir essas palavras. João 12, versículo 4. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aqui ele está muito preocupado com os pobres. Tá? Alguém veio, estava ungindo Cristo com um unguento muito caro, caríssimo. Ele falou: que desperdício, gastar dinheiro com isso. Tem que dar o dinheiro para mim, para eu gastar com os pobres. Tá, sei. Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali
se lançava. João 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Isso é Jesus orando ao Pai. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Você sabia que nós não temos certeza absoluta de ninguém por nome de alguém que está no inferno? A não ser Judas. Certeza, nós não temos, a não ser Judas. Judas é a única pessoa, por nome, que nós sabemos que nesse momento, e por toda a eternidade, estará no inferno. E depois no lago de fogo. Mas, tirando essa tecnicalidade. Pastor, mas e o homem rico? Lázaro e o homem rico? Pois é, Lázaro tem um nome. O homem rico, eu disse por nome. O único nome que nós sabemos com certeza absoluta, não é o único, infelizmente, mas por nome é Judas. Judas era perdido, Judas era o joio. E foi na hora e no poder das trevas que o joio e a traição se levantaram. Ninguém desconfiava dele. Todos ficaram sem saber mesmo, pasmem, quando Cristo praticamente apontou o dedo para ele. Lá em João 13, isso aqui na última ceia, João 13, 26, Jesus respondeu, eles perguntaram, Jesus falou, um de vocês vai me trair. Aí eles perguntaram, quem? Vai ser eu, vai ser eu, vai ser eu? Aí Cristo responde, é aquele quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Quem eu molhar o bocado do pão e der, ele vai me trair. Tome. Só falou, ele falou. Viste uma camiseta, bota um boné, traidor. Só que faltava. 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Em quem? Em Judas. E disse-lhes, pois, Jesus, o que fazes? Faze-o depressa. Jesus sabia quem era, quando, tudo, ele sabia de tudo. Mas a traição veio dele. Mateus 26, 21. E comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E respondendo Judas, que o traíra, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele, Jesus, ele disse, tu disseste. Gente, isso na frente de todo mundo na mesa. E mesmo assim ninguém desconfiava de Judas. Eita povo tapado. Pense. Mas sabe o que é isso? Era a hora e o poder das trevas. Gente, quando é a hora e o poder das trevas, não é muito difícil você não enxergar, até quando Cristo fala. É Ele. Quando Cristo fala, está aqui o bocado molhado. Quando ele pergunta, sou eu, Rabi? Tu disseste, estavam na mesa, todo mundo ouviu a conversa. Pastor, mas que cegueira? Pois é, quando é a hora e o poder das trevas, existe uma cegueira. Uma cegueira. Tenha cuidado para não cair vítima desta cegueira. Uma cegueira. As coisas, ao ver de alguns acontecendo tão cristalinamente, a mentira, o engano é tão óbvio e gritante, e tem muito crente que está assim, ó. O quê? Aconteceu aqui. Senhor, quem vai ser? Não voltava mais nada. Cegueira espiritual. Olhem comigo para Lucas 22 e versículo 49. Junto com isso que nós lemos aqui, já anunciando aqui, além da infidelidade, da traição, do joio, também vem a falta de entendimento dos fiéis, como acabei de falar. Mas Lucas 49 fala, e vendo que os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? Isso aqui é Jesus no ato de ser preso. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou.
Nós sabemos pelos outros evangelhos que esse alguém, nada mais, nada menos que o grande apóstolo Pedro. E Jesus falou, levem espada. Jesus também disse, você lê ao redor desse episódio, Jesus disse, se eu quisesse, eu poderia chamar uma legião de anjos para vir me resgatar. Pra você ter uma ideia, uma legião são milhares de anjos. Só para ilustrar, um anjo, só um anjo, derrotou todo um exército. Só o anjo matou todos os primogênitos no Egito. Só um anjo é um ser poderosíssimo. Jesus falou, eu posso chamar uma legião. Ia ser tanto anjo aqui que não ia sobrar espaço. Esse anjo, eu não preciso de você, Pedro, com sua espada para me defender. Aí você vê a falta de entendimento quando foram vendo os que estavam com ele, o que ia suceder. Os apóstolos, quando viam que iam prender Cristo, eles disseram, vamos atacar? Jesus falou, calma. Pedro, inclusive, atacou e decepou a orelha de um deles. Eles eram os mais fiéis, eles eram os mais chegados, eles foram os mais ensinados, tiveram mais intimidade. Jesus várias vezes contava uma parábola para a multidão, mas só explicava para eles. E disse, a vocês é dado entender os mistérios. Isso aqui era elite, os mais entendidos, os mais ensinados, os mais maduros, os mais avançados. E eles não estavam entendendo muitas vezes o que estava acontecendo. Por quê? Porque era a hora e o poder das trevas. E muitas vezes crentes experientes, maduros, que deveriam saber melhor, demonstram possivelmente uma falta de entendimento nas horas do poder das trevas. Como foi o caso aqui com seus apóstolos. Persistia essa falta de entendimento, mesmo após terem sido avisados. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Gente, isso é Mateus 16, isso é longe, antes, muito tempo antes da sua prisão e crucificação. Jesus já estava ensinando, preparando-os, que ele iria para Jerusalém, que seria preso, crucificado e morto, iria ressuscitar. Ele ensinava, ele avisou. E quando chegou a hora de ele ser preso pelos anciãos e os escribas e os sacerdotes, eles, vamos atacar, defender, de modo algum. Falta de entendimento. Versículo 22 de Mateus 16. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Pedro, imagine a cena, Jesus, por favor, deixa eu falar uma coisa aqui que o senhor não sabe. Deixa eu dar um conselho aqui para você. Aí falou assim, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro repreendendo Cristo. Imagine a cena. Mas lá vai. Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, Jesus, ele porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Que balde de água fria, né? Pedro foi lá repreender Cristo. Dizer umas verdades para Cristo. Animar Cristo. De modo algum, Senhor, de modo algum. Aí é chamado de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro não entendeu aqui, muito tempo antes, e Pedro não entendeu na última ceia, e Pedro não entendeu quando ele foi preso, e Pedro não entendeu quando ele seguiu Jesus de longe, e Pedro não entendeu, e Pedro era um dos principais apóstolos. Sabe o que é isso? É a hora e o poder das trevas. Jesus falou, é a vossa hora. Vós quem, pastor? Os agentes das trevas. Assim como Deus tem os agentes da luz, seus servos, as trevas também têm os seus agentes e promotores e propulsores, espalhadores das trevas. E quando é a hora desses, quando é a vossa hora,
Naquela ocasião eram os sacerdotes, aqueles em poder, aqueles em autoridade, que estavam querendo apagar a luz, achando que iam apagar a luz. É a vossa hora e o poder das trevas. As trevas podem ter a sua hora, mas ela é passageira. Romanos 8:37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Gente, eu já li o livro, nós somos os vencedores, nós ganhamos no final. As trevas podem ter a sua hora, mas nós temos a vitória. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ele nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos mais que vencedores. Nós somos vitoriosos. 2 Coríntios 2:14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Triunfar. Nós triunfamos, nós vencemos, nós somos os vitoriosos. Mas vamos ter cuidado, para que quando for a hora e o poder das trevas, nós não vamos sucumbir a estes perigos. Que crentes melhores, mais fiéis do que nós, sucumbiram. Se os apóstolos, após 3 anos e meio com Cristo, de passado por tudo que passaram, de todo o ensinamento, de tudo que viram, Jesus falou para eles, Abraão queria ter visto isso, que vocês estão vendo aqui. Se estes homens, depois de tudo isso, sucumbiram a estes perigos, se nós não vigiarmos, como Jesus falou, e não orarmos, nós vamos sim entrar e cair em tentação. Vamos vigiar.